Ok, então imagina a seguinte situação. O remédio cumpriu sua missão, né? Aliviou a dor, combateu a infecção. A gente pensa, pronto, acabou. Mas, na verdade, a história dele no nosso corpo está longe de terminar. Pelo contrário, agora é que começa a parte talvez mais crítica de todas, a eliminação. É uma pergunta que a gente deveria se fazer, né? O que acontece depois? Porque assim, o fármaco não some no ar, não é mágica. O nosso corpo, na verdade, aciona todo um processo de desintoxicação que é fascinante. E olha, é tão importante quanto o próprio efeito do remédio. Bom, para a gente entender isso, a gente tem que mergulhar num campo chamado farmacocinética. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Pensa assim: é o estudo de tudo o que o corpo faz com o fármaco. Desde o momento em que ele entra, o corpo já está trabalhando. Ele absorve, distribui, transforma e, finalmente, o que a gente vai ver hoje, elimina. Então, vamos lá. A eliminação não é uma coisa só, um passo único. Na verdade, ela acontece em duas grandes fases, que, claro, trabalham juntas para deixar o nosso sistema limpinho de forma eficaz. A primeira etapa é a biotransformação. Imagina que o nosso fígado é um laboratório químico super avançado. O que ele faz? Ele pega a molécula do remédio e dá uma repaginada nela, modifica quimicamente para ela ficar mais solúvel em água. Esse passo é fundamental porque ele prepara o terreno para a segunda fase, que é a excreção, ou seja, a remoção física mesmo, colocar a substância para fora do corpo. Uma coisa depende da outra. E por onde que tudo isso sai? Bom, os rins são os grandes protagonistas, sem dúvida, mas eles não trabalham sozinhos, não. O fígado e a bile também são super importantes. Até os pulmões entram na jogada, principalmente para eliminar coisas como anestésicos. E olha que curioso, até glândulas mamárias, o suor e as lágrimas podem servir como rota de saída para certas substâncias. É um sistema de limpeza bem completo. Ok, mas agora vamos dar um zoom nos atores principais, os rins. Dá para pensar neles como, sei lá, o sistema de purificação de água mais incrível do planeta, só que projetado especificamente para filtrar o nosso sangue. E aqui tem uma regra de ouro, a polaridade. Para simplificar, pensa assim. Existem fármacos que são amigos da água, os polares, tipo o sal. E tem os que são amigos da gordura, os lipofílicos, tipo o azeite. Como o rim é basicamente um filtro de água, ele tira de letra os fármacos polares. Já os lipofílicos, bom, eles tendem a ser reabsorvidos de volta. Por isso que eles precisam daquela passadinha lá no fígado primeiro para se tornarem mais amigos da água. E se a gente olhasse ainda mais de perto, dentro de cada rim, encontraríamos milhões de unidades minúsculas, os néfrons. São eles que fazem o trabalho pesado, sabe? Cada néfron é como se fosse um posto de controle individual. E a jornada de um fármaco por ali é uma viagem em 3 etapas que vai selar o seu destino. Então, vamos ver essas etapas. Primeiro, a filtração glomerular. Aqui, os fármacos que são pequenos e estão livres no sangue simplesmente passam por um filtro, caindo no que vai virar urina. Depois, vem a secreção tubular. Essa é mais ativa. Existem transportadores que literalmente empurram mais fármacos do sangue para dentro da urina. E por último, a reabsorção tubular. Aqui o corpo tem a chance de pegar de volta alguma coisa que ele não quer perder. Mas os fármacos polares, aqueles amigos da água, eles geralmente não são reabsorvidos e seguem o fluxo para sair do corpo. E essa segunda etapa, a secreção tubular, é realmente impressionante. Pensa só, enquanto a filtração é mais passiva, a secreção é tipo um sistema de ejeção, sabe? Ele vai lá e ativamente puxa os fármacos para fora do sangue. É um mecanismo tão forte que consegue arrancar até mesmo os fármacos que estão ligados a proteínas e mandar tudo para a urina. É um reforço e tanto para garantir que a limpeza seja bem feita. O mais legal é que esse sistema todo pode ser manipulado a nosso favor. Por exemplo, tem um fármaco chamado probenecida que compete com a penicilina pelos mesmos transportadores lá no rim. Então, o que os médicos fazem? Dão os dois juntos. A probenecida meio que distrai os transportadores e, com isso, a penicilina não é eliminada tão rápido. Ela fica mais tempo no corpo agindo. É uma estratégia clínica super inteligente, né? Outra tática genial é alterar o pH da urina. Em caso de intoxicação por um remédio, por exemplo, digamos uma superdosagem de aspirina, que é um fármaco ácido. Os médicos podem deixar a urina mais alcalina, mais básica. O que acontece? A aspirina muda sua forma química, fica ionizada, e nessa forma ela fica presa na urina, não consegue ser reabsorvida. Resultado, é eliminada muito mais rápido. É basicamente uma forma de acelerar a desintoxicação. Tá, mas e se o rim não dá conta do recado? Ou se o fármaco simplesmente não é o tipo do rim?
Bom, o corpo sempre tem um plano B, e esse plano B é a via biliar, que é comandada pelo fígado. Funciona de um jeito parecido com os rins. O fígado também tem seus próprios transportadores que pegam os fármacos do sangue e jogam eles dentro da bile. Depois, quando a gente come, essa bile é liberada lá no intestino para ajudar na digestão e o fármaco vai junto nesse pacote. Só que aqui a história ganha um plot twist. Alguns fármacos, mesmo depois de serem jogados no intestino com a bile, acabam sendo reabsorvidos de volta para o sangue. É um verdadeiro ciclo de reciclagem, que tem um nome: circulação enterohepática. E qual a consequência disso? Bom, esse ciclo pode fazer com que um fármaco fique muito mais tempo no corpo. A morfina, por exemplo, é um fármaco que pode passar por isso, e é um dos motivos pelos quais seu efeito dura mais. O remédio fica nesse vai e vem entre o fígado e o intestino. Isso, claro, é um baita desafio na hora de calcular as doses e prever por quanto tempo o efeito vai durar, até que ele finalmente consiga ser eliminado de vez. Certo. A gente viu tudo isso, esses mecanismos super complexos, mas a pergunta que fica é: por que isso tudo é tão importante? Porque é vital entender como a eliminação funciona. E a resposta é simples: tem tudo a ver com a segurança e a eficácia de qualquer tratamento. Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, a saúde dos rins é absolutamente crucial. Segundo, as interações entre medicamentos podem acelerar ou bloquear a eliminação, e isso mexe diretamente na dose e na segurança. Terceiro, a polaridade do fármaco, ou seja, se ele gosta de água ou de gordura, vai ditar o caminho que ele vai seguir para sair do corpo. E, o mais importante de tudo, entender a eliminação é o que nos impede de deixar um remédio se acumular a ponto de se tornar tóxico. A base da medicina segura é justamente ajustar a dose para a capacidade de eliminação de cada um. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A gente sabe que cada corpo é um universo, cada metabolismo é único. A forma como um organismo processa e elimina um fármaco é super individual. Então a grande questão para o futuro da medicina talvez seja essa: como a gente consegue personalizar os tratamentos para que eles se encaixem perfeitamente em cada pessoa, garantindo o máximo de efeito com o mínimo de risco possível?